Boa noite, gente. Vamos estar chegando mais uma vez no nosso cantinho sagrado. Oi, Lucas. Lindão. Boa noite. Vamos estar chegando aí, gente. Sempre aqui na Casa Útero de Aruanda, né? Vamos recebendo vocês de forma à distância, né? Nesse processo, mas juntos em coração, né? Em alma. Boa noite, Babi. Boa noite, Kétria. Boa noite, Joyce. Vão entrando aí, a gente vai aguardando uns minutinhos só para o pessoal entrando. Meu amor, e aí a gente vai conversar. Nesse tempinho eu vou vendo aí mais ou menos quem tá entrando, dando boa noite para todo mundo. Já lembrando, boa noite, Recanto de Odé. Lembrando que vão mandando as perguntas, tá? Hoje eu vou fazer de tudo para responder bastante perguntas. Eu sei que uma hora às vezes passa tão rápido e é pouco, às vezes eu acabo não conseguindo responder. Então hoje eu quero responder bastante perguntas. Então já vão pensando aí. Tema hoje, Tantra e Umbanda. Então já vai aí pensando aí o que você quer saber sobre isso pra gente conversar. Quanto mais vocês perguntam, né, mais vai abrindo aí os leques pra gente ter mais possibilidades de troca. Então a live é legal que a gente consegue fazer troca, né? Então não fica uma coisa... vídeo, a gente não consegue ter uma comunicação, né? É óbvio que é ótimo, vem muita informação, mas eu acho que esse processo da gente estar aqui trocando é muito importante, né? Vocês conseguirem perguntar e etc. Então não se acanhem, tá bom? Façam perguntas. Perguntem o que vocês querem saber sobre esse tema, tá bom? Tantra e Umbanda e a misturinha aí dos dois. Que não é uma mistura bagunçada, é uma mistura que faz muito sentido e vocês vão entender durante essa live, durante esse processo aqui que a gente vai fazer juntos. Né? Porque tem muito tabu em cima disso, né? Na verdade, as pessoas ainda não sabem muito bem o que é o Tantra. E às vezes também não conseguem entender muito bem os princípios e fundamentos da Umbanda, então fica meio confuso juntar as duas partes. Já tocando no assunto que o Tantra não é uma religião, né? Então você pode ser tântrico ou estar dentro de processos tântricos, mesmo estando ou não em outras religiões. Você pode não estar em nenhuma religião e praticar o Tantra, e você pode estar em qualquer religião e praticar o Tantra. É óbvio que algumas religiões vai bater algumas informações, né? As religiões que têm muito tabu com a sexualidade. Mas nada é impossível. Não importa a sua religião. Mas algumas religiões fica mais fácil fazer essa junção do Tantra, né? Porque já tem um contexto parecido. A Umbanda é uma delas. E a gente vai conversar sobre tudo isso. E vocês mandem perguntas, hein? Não se acanhem. Né, que quando a gente fala sobre algo que é referente à sexualidade, as pessoas ficam meio acanhadinhas. Então não se acanhem pra gente conseguir ter bastante desdobramento no nosso assunto, tá bom? Boa noite, é dela... Ai, gente, eu sou meio cegueta. É dela alguma coisa, Diego? Ai, não liguem, tá? Tia Lê que tá precisando de óculos. Maria Cristilene, eu não sei o que é, mas já sonhei com e nunca tinha ouvido falar. Se já sonhou, é chamado, né? O sonho, ele traz muito chamado. Então, coisas que às vezes a gente não tem conscientemente uma informação daquilo, no sonho aparece porque já tá chamando ali o processo. A gente só precisa levar pra consciência. Boa noite, Dalan, tudo bem? Beijinhos. Então, o sonho, ele traz muito essas questões, né? Larissa, saudade de você. Lindona. Então, a gente precisa começar a trazer para consciência o que é o Tantra, né? E o que é a Umbanda. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já sabem mais ou menos o que é a Umbanda, né? Eu acho que vocês já estão aí acostumados, né, com esse processo. Qual que é o babado? Tema, Tantra e Umbanda.
Hoje a gente vai juntar essas duas vertentes aí que trazem um processo de evolução espiritual, sexual, de corpo, mente, espírito e por aí vai. Olá, lindona! Banda. Siga Banda, gente. Muita informação de Umbanda por uma mulher, né? Então, Banda, sigam. É uma mulher que traz um processo bem forte com a Umbanda e vamos prestigiar as minas, né, do negócio. Ó, a Larissa toca uns batuque, né? Então, vamos começar a prestigiar as mulheres também dentro do nosso processo espiritual. Vamos dar voz aí pra mulherada, hein? Ai, você tá tão linda com essas tranças, eu estou me achando, querida. Me achando, a última bolacha do pacote tá aqui, né? Eu sei que às vezes ela vem quebrada, né? Mas estou me achando ainda. Então vamos lá. O que é o Tantra, né? Tantra é religião, Tantra é sexo, né? O que é o Tantra? O Tantra ele... Eu vou passar uma pinceladinha. Não vou poder falar tudo que é o Tantra, mas a gente vai circulando entre as duas para entender como que a gente junta tudo isso. Então, para entender, a primeira coisa é entender que o Tantra é uma religião. O Tantra é um processo da espiritualidade também, porque ele traz uma consciência espiritual, ele traz uma evolução espiritual, mas o Tantra, ele busca a iluminação através do próprio corpo, né? Então, o Tantra, ele não exclui a sexualidade e o corpo. E é por isso que ele chegou meio distorcidinho, né? Então, como ele é liberal, no sentido de nós não condenamos, né? Então, o Tantra foi lá e passou a informação. Eu não condeno. O Tantra que eu digo no geral, né? Egrégora geral. Eu não condeno o sexo, eu não condeno o corpo, eu não condeno a sua sexualidade, eu não condeno o prazer, que é o mais importante. E aí, quando ele chegou aqui, deu uma distorcida, né? Porque as pessoas confundem liberdade com bagunça. Então, as pessoas acharam que era só sexo. Tipo, é só ir lá e fazer o Kama Sutra. Porque as pessoas têm uma mania de confundir Kama Sutra com o Tantra, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não que Kama Sutra seja errado, mas Kama Sutra são posições sexuais e blá. E o Tantra, ele veio com uma consciência para evolução espiritual. Através desse contexto do corpo, da espiritualidade, através do próprio corpo. Então, as pessoas focaram só no quesito sexo, né? Focaram só no sexo tântrico. Tem sexo tântrico? Tem. Mas o Tantra é muito maior do que isso. O Tantra traz esse contexto da espiritualidade. Então, você trabalha com os deuses e deusas que trazem essa evolução espiritual. Não condena o corpo. E o Tantra, ele é o todo, né? O Tantra é a teia divina. Então, para você ser tântrico, você tem que se sentir parte do todo, certo? Você e o todo juntos, não são separados. Tudo é uma coisa só. Então, o Tantra é uma medicina da floresta. Quase ninguém sabe disso, mas o Tantra é natureza. Por quê? Porque ele agrega, né? Então, eu até falei isso num vídeo que eu fiz recentemente. Para quem não viu, tem um vídeo aí no IGTV de o que é o Tantra. Então, como é essa teia e como é natureza, por que é natureza? Porque o Tantra junta, né? Então, as plantas, os animais e tudo que existe, fazemos parte de uma coisa só. É o todo. Então, precisa ser da natureza, porque a mãe terra é a natureza. Apesar de já ter sido mega, hiper, blaster destruída por nós, né? Mas ainda é a natureza. Então, nós só fazemos parte disso. Nós não somos estrelas da Terra, né? Nós fazemos parte dela, onde ela é natureza. E nós fazemos parte disso. Então, o Tantra entende isso. Entende que nós somos apenas participantes desse todo. Mas nós podemos nos conectar com o Criador através da energia sexual também. Por isso que o Tantra também fala de sexo. Porque a gente entende que a energia sexual é essa energia o que? Vital. Né? Eu preciso dessa energia para viver. É a sua vitalidade. É o sair do lugar. Então, a gente precisa dessa energia. Nós somos seres sexuais. Da onde você veio? Você veio da energia sexual. Não tem outra saída. Não tem como você ter vindo de uma outra energia. Você veio da energia sexual. Então, a gente abraça isso. E aí, vamos lá para a Umbanda, né?
Deixa eu já ir lendo algumas coisinhas aqui. Medicina sagradíssima, super, muito. É uma medicina muito sagrada, que foi distorcida, mas a gente consegue resgatar isso. A Mara, Tantra é a medicina da floresta. Que lindo, não tinha escutado por essa perspectiva ainda. Mas né? É porque não é muito falado, na verdade. Quase não, o Tantra não é colocado dessa forma. Mas ele, junto às outras medicinas da floresta, também é uma medicina muito forte. Então, e aí a Umbanda? Onde que entra nesse negócio, né? A Umbanda também não é a manifestação da natureza? Os orixás são as manifestações da natureza também, né? Então a gente já acha aí algo super parecido. Então as duas tratam a natureza. Orixás são natureza. As duas egrégoras não condenam. Então, olha só. Se você é um bandista e ainda acredita em pecado e inferno, tem que sair um pouco do catolicismo e começar a ir para a Umbanda. Na Umbanda não existe pecado e inferno. Existe, é óbvio, lei da ação e reação, né? Não dá para fugir disso. Mas não existe um pecado, né? Não existe um processo onde a gente julga um ser se ele vai para o céu, vai para o inferno, não sei o que, a gente não acredita nisso. Então, mas outra coisa ali que se junta. Então, Tantra e Umbanda. Primeira coisa, os dois são da floresta, medicinas que são da floresta, os orixás são floresta, são natureza. E os dois não condenam, não existe pecado, né? Tem uma liberdade. Tanto que na Umbanda a gente não fica preso, né? Então assim, eu só posso cultuar orixá? Não, eu posso cultuar deuses hindu, gregos e etc. Porque você não fica preso a algo, você é livre. Então mais uma coisa ali que se encaixa. Juntar o Tantra com a Umbanda é muito fácil, na verdade. Porque é muito parecido. Então, as divindades que a gente trabalha no Tantra são muito parecidas com as divindades, né? Divindades não, porque a gente não chama de divindade, mas com orixás que a gente trabalha na Umbanda. Então, se você for pegando cada divindade ali do Tantra, que vem da raiz, né? Que a gente pode ser da raiz da egrégora, que é do hinduísmo, então traz esses seres do hinduísmo, mas você consegue facilmente fazer o sincretismo com os orixás, é muito parecido. Para começar, tudo é uma coisa só, né? A gente já aprendeu que a espiritualidade é uma coisa só. Então são energias que ali chama assim, aqui chama assado e assim por diante. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entrar no Tantra quando elas são de outras religiões. Tantra não é religião, mas a gente dá uma confundida aí no processo. Então, algumas pessoas falam pra mim, olha, eu tenho muita dificuldade, né? Eu estudo um pouco sobre o Tantra, mas eu não consigo encaixar no meu contexto. É muito difícil, porque às vezes eu sinto que não tem nada a ver, etc. Mas tem muito a ver. O que a gente precisa, às vezes, é começar a enxergar isso, né? Então, que tem tudo a ver, tem. E a gente vai começar a desdobrar isso agora. Pra vocês entenderem que dá para juntar uma coisa com a outra e vai ficar muito forte, né? Então, falando das divindades, quais são os principais no Tantra? Nós trabalhamos com 3 divindades principais, lembrando que são várias, tá? Mas a gente trabalha principalmente com Shiva, que é o princípio masculino, Shakti, o princípio feminino, e Kali, que é a mãe, né? Ela traz o contexto da mãe no Tantra, mas é aquela mãe destruidora. Nossa, destruidora. Que coisa horrível. Não. É a destruição para a reconstrução. Então, ela precisa destruir tudo que está incorreto para um renascimento, para uma renovação. Então, ela é considerada a mãe no Tantra, mas essa mãe de revolução, né? Então, ela vem e destrói tudo que está em negativo dentro de você mesmo, e depois para você começar a renovar isso. E aí a gente começa a fazer o sincretismo, né? Que é muito simples, porque é muito parecido com os orixás. Então Shiva, a gente consegue fazer um sincretismo bem forte com Exu. Exu é o princípio masculino, é a vitalidade. Shakti, que é o princípio feminino, a gente consegue facilmente fazer o sincretismo com Pombagira,
que é o princípio feminino na Umbanda. É o estímulo, o desejo. Lembrando que desejo não é só desejo sexual, né? Desejo de tudo. Para você fazer qualquer ação na sua vida, você precisa desejar aquilo primeiro. Então, eu sempre dou um exemplo que é básico para mim. Eu quero fazer academia. Para eu puxar lá os ferros lá, eu tenho que ter vitalidade, né? Mas, se eu não tiver o desejo de ir até a academia, nada vai adiantar. Não adianta ter vitalidade. Então, o princípio feminino é super mega importante. É o primeiro. Primeiro eu estimulo, tenho o desejo, depois eu vou fazer a ação e aí eu preciso do masculino, que é a vitalidade. Lembrando que o feminino também é o receber. Então, o princípio masculino é a ação, né? Então, é o colocar para fora, é o agir. O princípio feminino é também o acolher, o receber. Então, de nada adianta também eu colocar várias ações na minha vida e eu não conseguir ser recebedora. Então, quantas vezes na sua vida você percebeu que você não é recebedor? Que você não consegue receber coisas do universo. Você tá sempre doando, doando, doando. E não consegue nunca receber nada. Tá faltando o quê? O princípio feminino. Oi, Vitor, lindão. Saudade, viu? E aí, você precisa entender que você precisa das duas forças. Tanto a de ação, para você colocar as coisas em ações na sua vida, na sua caminhada, quanto de você receber. Se você não receber, você vai ser só doador. Então, você precisa das duas energias. E o Tantra, ele vem muito nesse contexto. Por quê? Porque a energia sexual, a energia Kundalini, é a junção do princípio masculino e o princípio feminino. É necessário as duas energias. Não estou falando de homem e mulher, tá? Esquece esse contexto de homem e de mulher. Estou falando de energia. Dentro de você existem as duas, feminino e masculino. Então, a gente está falando sempre de energia, tá? Esquece a coisa homem e mulher. Então, a gente precisa das duas forças aqui dentro equilibradas. No Tantra, a gente vai puxar ali a energia de Shiva e Shakti. Na Umbanda, Exu e Pombagira. Oxumaré, Orixá Oxumaré, é a própria Kundalini. Ele é a serpente da sexualidade. Tanto que na Umbanda, quando a gente tem qualquer questão com a sexualidade, a gente pede para Oxumaré absorver aquilo que está em negativo para renovar. É a serpente. A serpente, além de trazer o contexto feminino e masculino, a serpente também vem com a questão de trocar de pele. Quantas vezes na sua vida você precisa trocar de pele? Não é? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois de amanhã é outra. Cada dia você precisa de uma pele nova para se curar, para se transformar, para evoluir. Então você precisa entender que a serpente da Kundalini, ela traz dois contextos. O masculino e o feminino e o trocar de pele. É Oxumaré. Oxumaré é o trocar de pele, é a renovação. E lembrando que, deixa eu só ler aqui. Abá, eu tenho essa sensação de sempre doar, mas nunca receber. Tá faltando o princípio feminino. Para você acolher, né? Então precisa equilibrar o feminino. Não pode ser só doadora. E quem não consegue doar e entrar em ação e ter vitalidade, tá faltando um princípio masculino. Então, lembrando que Oxumaré, para quem conhece as histórias de Oxumaré, na Umbanda a gente não trata dessa forma, ele é um orixá masculino, mas se você pegar os contos, né, de Oxumaré do Candomblé, ele é 6 meses homem, 6 meses mulher. Ele traz super a Kundalini, ele é a própria serpente sagrada. Então ali a gente já pegou Exu, Pombagira, Oxumaré. Tem uma outra divindade que a gente trabalha muito também, que traz esse contexto da prosperidade, do amor próprio, do amor em si, que é Lakshmi, que é até essa que tá aqui atrás. Então Lakshmi também vem bem forte no Tantra. Ela também traz o princípio feminino e traz a prosperidade, o amor, né? Esse evoluir através do amor também. Lembra que Kali é a mãe destruidora, né? Então ela vem com fogo, com as suas armas, destrói tudo que tem que ser destruído para vir essa transformação.
Lakshmi, ela traz o amor, o acolher, a prosperidade, a abundância. Energia sexual é abundância. Então, quem que a gente pega ali? Oxum. Então, olha só como Oxum é tudo isso. É prosperidade, é o amor. É o trono do amor, né? A abundância. Então, que também tá ali no trono junto com Oxumaré. E a sexualidade traz o contexto do amor. Porque nós não conseguimos executar nada na nossa vida sem amor. O nosso ser, ele começa a morrer sem amor. Já prestou atenção na sua vida? Nos tempos que você não tá bem, que você não tá se sentindo amado por você, sabe? Que você não tá sentindo essa energia na sua vida, como você cai? Então a gente precisa muito forte desse princípio. Então a gente já pegou Exu, Pombagira, Oxumaré, Oxum. E se a gente for fazer o sincretismo de Kali, que é essa mãe destruidora no Tantra e consegue destruir para recriar, a gente consegue ali o contexto de quem? Você pode fazer o sincretismo tanto com Egunitá quanto com Yansan. As duas são mães do fogo, que também às vezes destrói muita coisa para reconstruir. Então, perceba o quanto é fácil fazer o sincretismo, quanto é parecido com a banda, por isso que dão tão certo. Porque eu consigo misturar os dois. Então, Alika, eu preciso só cultuar o do hinduísmo no Tantra? Ou eu preciso, então, já que eu sou um bandista, só fazer o sincretismo e não cultuar outra divindade? Não! Você pode juntar tudo. Nós somos o todo. Esse negócio da gente separar por caixinha as divindades e etc., isso é nosso. Meus guias nunca falaram pra mim, olha, não trabalho com os guias, as divindades, porque elas não são da Umbanda, hein? Jamais. Eles até me incentivam, olha, pega a força de Kali, faz não sei o quê. Então, eles não estão nessa caixinha. Quem coloca nessa caixinha somos nós. Então vamos sair dessas caixinhas e começar a entender que a gente pode cultuar tudo. Tudo aquilo que lhe convém, né? Tudo aquilo que você sente afinidade. Você não precisa também sair cultuando todo mundo e não entender nada de nenhum. Então você vai cultuar quem? Aqueles que você se sente afinizada. Mesmo porque a gente não tá aqui pela primeira vez. Nós viemos de várias encarnações. E às vezes a gente sente muito forte alguma coisa em específico. A pessoa sente muito forte o hinduísmo, ou sente muito forte, sei lá, o Egito, ou os deuses gregos, porque você veio de várias encarnações. Você pode fazer isso forte em você ainda. E nessa encarnação, você estar num chamado, às vezes, para um banda, para um candomblé, não sei. Mas você ainda tem dentro de você vamos dizer, essa afinidade com outras divindades. E você pode ter, não tem problema. Então, o que eu faço? Eu misturo os dois da forma que eu sinto. Então, no momento, eu vou fazer um mantra, um mudra ali com Shiva. Daqui a pouco, eu vou fazer uma entrega para Exu pedindo pela minha sexualidade. Então, a gente consegue juntar os dois no mesmo processo tântrico. Uma outra coisa, deixa eu só ler aqui. A Pri animadíssima pro curso e chamando todas as amigas. Isso aí, querida. O curso vai começar dia 10, hein? Inscrição até dia 8. Tantra. Um curso de Tantra, Despertar Tantra, que a gente enfia umas macumbicha no meio, né? Pra vocês começarem a entender que a gente pode fazer essa junção. O meu foco no curso é o Tantra, trazendo outras visões também, porque enquanto a gente não traz para o nosso contexto, as pessoas não têm afinidade para fazer parte daquele processo. Então tem muita gente que não consegue ter afinidades, né, com o Tantra, porque não sente a mesma coisa. Você pode ainda trabalhar tudo isso, trazendo no sincretismo da Umbanda. Os guias trabalham muito a sexualidade. Tem uma outra deusa que eu trabalho, que é uma deusa grega, que é a deusa Balbo. Ela faz muito sincretismo com Pombagira. Porque ela é a deusa da libertação, da sexualidade e da alegria. Pombagira, quando chega no terreiro, geralmente, não todas, mas ela faz aquela gargalha.
Porque o gargalhar é transmutação, que é a mesma coisa que essa Balbo faz. E a Balbo também é da libertação, porque ela não é reprimida. Então, a história dela conta que ela, para conseguir fazer a deusa começar a ser fértil novamente, ela ficava mostrando a vulva, assim, fazendo piada escrachada, né? Ela vamos dizer que ela é a mulher vulgar, né? Que ela é chamada da mulher vulgar. Que a gente nem sabe o que é ser vulgar, na verdade. A gente acha que uma mulher que ri, que dança, que brinca, que ri alto, ela é vulgar, né? Então, se a gente for trabalhar dessa forma, a Balbo é a mulher vulgar, para vocês entenderem. E como que a pombagira é vista? Não é essa mulher vulgar, né? Ela não é vista dessa forma? Só que a gente já entendeu que não é vulgaridade, né? Na verdade, é uma liberdade. Eu sou o que eu sou, você querendo ou não, você entendendo ou não. Eu vou rir alto, né? Eu vou me divertir, eu vou fazer piada, porque tem muito contexto da mulher não pode ser engraçada, né? Porque ou a mulher é sexy ou a mulher é engraçada. E geralmente, eu tava assistindo um filme esses dias, dividindo com vocês, e aí uma menina falava assim, uma menina tava fazendo piada, uma coisa assim, e aí a outra falou assim, olha, homem não gosta de mulher engraçada. E eu dei risada horrores. Eu sei que no filme era até uma forma de crítica a isso, né? Mas eu dei risada, eu falei, gente, é verdade, né? Porque quando a mulher é muito engraçadona, ela não é colocada como uma mulher sensual e etc, blá, blá, blá. E a pombagira mostra que ela pode ser quem ela quiser, a hora que ela quiser. E ela é super empoderada. Então, o Tantra também traz muito esse empoderamento de você saber quem você é. E você aceitar quem você é. Você aceitar o seu corpo. Você aceitar a sua sexualidade com liberdade. E eu sempre falo que a liberdade não se trata apenas de... a liberdade sexual, né? Não se trata apenas de transar com todo mundo que eu desejo. Se eu quiser fazer isso, beleza. Mas a liberdade sexual, ao meu ver, ela tá muito mais no sentido de eu poder dizer não. Né? De eu poder dizer não e ser aceito esse não. Porque é muito delicado, né? A gente tá entrando num processo onde a gente tem muita liberdade e tem gente usando isso pra comer a mente, né? Vamos falar em português, claro? Porque eu vejo muitos homens, me perdoe os homens, eu não estou generalizando, eu estou dizendo alguns que eu vejo, usando o discurso de você não é empoderada? Você não é toda livre? Você não vai transar comigo por quê? Não tem nada a ver, né? Então a gente já tá não entendendo o que é liberdade. Liberdade é poder falar, não, colega, hoje não. E ser aceito e ser respeitado. Então liberdade é saber o que me convém. Eu posso tudo. Mas eu tenho que identificar o que me convém nesse momento. Eu estou dizendo você com você. Não sou eu que vou dizer para você o que lhe convém. Não é um terapeuta de sexualidade, um terapeuta tântrico ou qualquer coisa que vai dizer pra você o que você tem que fazer, o que deixar de fazer. Isso é seu. Tantra é livre. Umbanda, livre. Então, a gente tem que parar de também de precisar que alguém diga o tempo todo que a gente deve ou não fazer. No sentido da sexualidade, porque aí você sai dessa liberdade. Você pode ter instruções, né? O terapeuta tá ali pra te instruir e etc. Mas nem o terapeuta, nem as divindades, nem os guias, nem ninguém vai chegar em você e vai ficar ditando o que você pode ou não fazer. Vai te instruir e a decisão cabe a você, apenas você. Então a gente tem que entender o que é liberdade. É você saber tomar as decisões para sua vida, né? Tomar as decisões de forma mais assertiva para você não ficar depois choramingando, né? Lembrando que a gente pode chorar, hein? Eu estou dizendo no sentido da gente sempre estar se arrependendo e precisando de alguém falar, faça isso, faça aquilo, etc. Então a liberdade sexual é você saber o que lhe convém. Para mim é isso, tá?
Deixa eu só lendo aqui rapidinho. Amanda, lindona, boa noite, sempre me acompanhando, gratidão, linda. O pai Alex de Ogum, Saravá Axé, boa noite, Axé. Ale, que depois vamos combinar uma live, super topo. Queridas, eu sempre digo, eu sou facinho pra live, eu adoro fazer live, então quem quiser dividir live comigo, estou à disposição, tá bom? Vai ser um prazer, viu, pai Alex? Gratidão, axé. Douglas, eu tenho uma dúvida sobre massagem tântrica e linga, então mande a dúvida. Mandem perguntas, gente, porque a gente consegue ir desdobrando mais assuntos. Tem muita coisa para ser dita, né? A gente às vezes acaba não lembrando de tudo, então vou mandando as perguntas aí para eu conseguir ir desdobrando mais coisas. Mas o negócio é vocês entenderem que não tá tão distante o Tantra da Umbanda, é muito parecido, né? Outra coisa, as duas egrégoras são duas egrégoras que trazem muito o sentido de você levar coisas para sua vida. Ser tântrico e ser umbandista não é uma coisa que você faz uma vez por ano, né? Então, sei lá, porque no Tantra a gente usa, o Tantra clássico, a gente usa muito mudras, que são posições de mão, né? Tem várias posições e etc. Usa a entonação de mantras para trazer essa força dessas divindades, né? Usa posições de corpo, respiração, né? Movimento. Então, são coisas que a gente faz diariamente, né? Então, um ser tântrico, ele é um ser tântrico. Ele não pratica o tantra uma vez por ano. Ele é um ser tântrico. E um bandista, ele é um bandista. Ele não pratica umbanda de vez em quando. Então, as duas egrégoras são egrégoras que pedem uma transformação. Eu não me transformo fazendo aquilo só uma vez por ano. Sem peso, hein? Sem obrigação. Porque se tá pesado, se tá na obrigação, é porque às vezes não é o seu caminho. E tá tudo bem também. Mas quando é o nosso caminho, a gente sente essa conexão e acaba sendo uma coisa natural. Eu não consigo todo santo dia. Tudo bem, mas algumas vezes ali na semana você vai acabar sentindo essa falta dessa conexão e vai acabar se conectando. Então essas duas egrégoras, elas pedem para a pessoa essa transformação diária. Então ser tântrico, ser umbandista, são duas religiões que eu preciso ser, não apenas estar nessas religiões, que é bem diferente de ser... Religiões não, perdão, porque o Tantra não é religião. Mas são egrégoras que necessitam dessa transformação. E é por isso que tem essa evolução através dessas egrégoras. Não dá para eu evoluir com qualquer coisa que eu faça sem adentrar naquele processo. O Tantra, como ele tem essa liberdade, né, sexual, então a gente aprende muito a se conectar com o próprio corpo. Então você aprende a se tocar, você aprende a se conhecer, você aprende a tirar esse orgasmo tão murchinho, porque é um orgasmo murchinho que todo mundo tem, e eu sempre me incluí nisso, antes de conhecer o Tantra. A gente tem um orgasmo de espirro, que é um orgasmo onde a energia sexual ela fica presa nos chakras inferiores e só. E aí, quando vem o orgasmo, eu só vou expelir aquela energia e pronto. O correto é subir essa energia até o coronário, vai acendendo todos os chakras. Quando chegar no alto da cabeça, a gente chama de iluminação. Porque aí você vai iluminar todos os chakras. Iluminei todos os chakras, eu vou estar em contato pleno com a energia do Criador. Por isso que a energia sexual e a sexualidade foi tão condenada, né? Porque como eu vou deixar a galera ter uma comunhão direta com o Criador através do próprio corpo? Como eu vou deixar isso acontecer querendo ser líder? Querendo ditar o que é certo, o que é errado? Então é óbvio que foi dito que era do inferno, né? Que era do diabo, que era coisa errada, que você ia pro inferno. Por quê? Porque não queriam que você tivesse uma comunicação real e direta com o Criador, utilizando apenas o seu corpo. Porque você está utilizando apenas o seu corpo. Então foi condenado com muita inteligência
para que a gente perdesse essa comunhão. E na Umbanda a gente também começa a aprender a ter uma comunhão dentro. A gente trabalha com muita coisa fora, né? As velas, os elementos, os orixás, mas a gente sempre lembra que tá tudo pra dentro, não pra fora. No Tantra a mesma coisa, tá tudo pra dentro, não pra fora. Então Shiva está dentro, Shakti está dentro, e assim por diante. Todos estão dentro, não estão fora. Dá pra entender a diferença? Eu não preciso caçar algo lá fora. Eu não preciso que alguém intercale ali, né? Faça uma... Como que eu vou explicar? Eu perdi a palavra. Calma, gente. Que a pessoa seja interlocutora ali entre eu e Deus, né? Porque eu não consigo acesso, então tem que vir alguém fazer aí essa comunhão pra mim. No Tantra não, é você que vai fazer, através do seu próprio corpo. Você vai ter alguns guias pra te instruir, obviamente, mas no final das contas, quem vai fazer a própria comunhão é você mesmo. Na Umbanda também. O sacerdote, a sacerdotisa, eles podem te instruir o tempo todo, mas quem vai fazer a comunhão direta com o Criador é você. Você não terceiriza essa comunhão. Não adianta eu ir pro terreiro sempre e falar assim, eu não sinto nada, mas o sacerdote está incorporado lá, então eu acho que é isso, né? Não existe. Você só vai conseguir entender quando você sentir, tá no seu corpo, tá na sua comunhão. Não é alguém que vai te falar, explicar o que sente, o que é a sua vida, o que você deve fazer na sua vida. É pra dentro, você tem que sentir isso. O Tantra é a mesma coisa. Então o Tantra não tem ninguém lá fora que vai fazer eu ter essa comunhão com o Criador. Quem vai fazer é o meu próprio corpo, através da minha própria energia. Então quando eu acendo todos os chakras, se a gente pegar ali a Umbanda, cada orixá reside em um chakra. Então a gente vai acender em todos os chakras. Naquele momento é como se você estivesse... Você está com todas as qualidades de Deus, que os orixás são as qualidades, né, de Deus. Então é como se você estivesse com todas as qualidades de Deus acesas naquele exato momento. Pode ser 1 minuto, né? Pode ser segundos, mas se você... Não naquele orgasmo mentiroso que a gente tem, hein? No orgasmo de verdade. No orgasmo de verdade, que você vai subir sua energia até o coronário, naquele momento você está em iluminação. Isso pro Tantra, né, a gente chama de iluminação, acendeu, iluminou, entrei em contato com o Criador. Pegando na Umbanda, eu consigo entender que os chakras são os orixás e eu consigo entender por que tô na iluminação. Porque se eu acendi cada orixá no meu corpo, naquele momento... Eu sou Deus. Gente, que blasfêmia, né? Falar que eu sou Deus. Sim, porque naquele momento eu e ele é uma coisa só. Aliás, nós já somos um com Deus o tempo todo, né? Mas a gente consegue sentir isso no momento que a gente sobe essa energia até o coronário. Porque aí a gente vai acender todos os chakras e eu vou acender todas as qualidades de Deus no meu corpo e eu vou estar em total comunhão com Deus. Quem já sentiu isso na vida sabe do que eu tô falando. Você entra num vazio. Vazio. Pensa num vazio. Deus está no vazio, né? E a gente lembra também de Exu e Pombagira, né? De vazio. Então a gente fica ali no vazio. Você acende, ilumina. Eu não estou dizendo da iluminação de Buda, né? Você vai iluminar e não vai nem precisar encarnar mais, blá. Não é isso. São essas iluminações através do seu próprio corpo, onde naquele momento você é Deus, porque você está só em comunhão com Ele. Você e Ele é uma coisa só. Deixa eu só dar uma lida aqui para eu não perder, porque vai indo lá para cima aí já é Elvis. Douglas, além da troca de energia espiritual na terapia, ela também na parte sexual. Ela também ajuda na parte sexual. Sim, a massagem tântrica ela utiliza o corpo tanto para essa iluminação, essa evolução espiritual através da sexualidade, através do seu próprio corpo, quanto para a cura e tratamento de processos físicos. Então tem gente que, a mulher, por exemplo, tem falta de libido,
vaginismo, né, falta de lubrificação. O homem, ele pode ter uma impotência sexual, né? Então, a gente vai conseguir também tratar o físico, uma ejaculação precoce e aí por diante. Falta de libido também. Então, a gente consegue tratar o físico, porque como que eu vou, né, fazer esse contexto de evolução através do meu corpo se meu corpo tá doente? Né? Se meu corpo tá cheio de ferida, tá cheio de dor, tá cheio de mágoa, tá cheio de tabu, né? Então, de repressão, de trauma e aí por diante. Então, a gente precisa trabalhar o nosso corpo. O nosso corpo é a nossa casa de iluminação, é a nossa casa de evolução, né? Então, nós estamos evoluindo aqui nessa encarnação através da matéria, através do corpo. Então, por mais que a gente queira evoluir só no mental, né, eu quero me comunicar com Deus, quero me comunicar com a espiritualidade, a gente fica muito no mental, né, nos chakras superiores e blá, e etc. Não que isso seja ruim, mas enquanto eu não entender que eu também preciso evoluir na matéria, eu fico patinando no processo. Eu preciso evoluir na matéria. Nós estamos encarnados. Hello! Né? Nós estamos encarnados. Então, eu não tô jogando direto pra ninguém não, tá, gente? Eu estou dizendo no contexto geral, porque a gente super esquece isso. Todo mundo que entra pra espiritualidade esquece que nós estamos encarnados por um momento. Depois a gente começa a voltar um pouquinho, né, e entender melhor. Mas eu já fiz isso, um monte de gente já fez isso. Da gente começar a pensar muito nos chakras superiores, na evolução e blá, e esquece do físico. Então, eu preciso ter uma boa alimentação, né? Eu preciso ter prazer sexual, eu preciso curar tudo que o meu corpo já passou, porque é a minha casa. Então, imagina a sua casa física, onde você mora. Você não pode deixar sujo, né? Cheio de bicho, cheio de energia negativa. Então, é a mesma coisa que a gente tem que fazer com o nosso corpo. Tantra usa o corpo e Umbanda faz o quê? Usa o corpo. Quando você vai incorporar um guia, um orixá, você vai incorporar onde? No seu corpo. Se você tiver, vamos falar em português, claro, todo cagado, dificilmente você vai conseguir uma conexão bacana. Uma conexão forte. Então, é por isso que a gente faz o preceito, né, e etc. Então, a Umbanda também traz o corpo no processo. Para algumas pessoas ainda é um pouco difícil entender a sexualidade na Umbanda, porque ainda traz um pouco a cabeça do católico, né? Onde existe esse processo de condenar a sexualidade. Sempre vou falar a mesma coisa, não estou condenando a Igreja Católica, mas a gente sabe que existe um tabu ali. Nem todos os católicos pensam igual, assim como os umbandistas, tântricos e bababá. Mas a igreja em si, ela traz um tabu aí com a sexualidade, né? Que é errado e etc. Então, olha só como é doido. Quando a gente fala de religião, a gente pensa num padre, por exemplo, sacerdotes, né? Mais antigos e... Não tô falando de Umbanda, né? Tô falando de religiões mais antigas. A gente sempre pensa naquele cara... geralmente era homens, por isso que eu estou falando homens, mas a gente sempre pensa no homem do celibato. Então a gente já tem uma crença enraizada no nosso sistema que espiritualidade é celibato. Então, se eu quero estar com Deus, se eu quero estar com a espiritualidade, a sexualidade não pode fazer parte. Conscientemente, provavelmente você não pensa isso, né? Mas a questão é o inconsciente. As crenças que você carrega desde outras vidas, não é só dessa. Às vezes você tem até contrato e acordo de celibato. Vocês sabiam disso? Às vezes você tem contrato e acordo de celibato. E aí você não consegue ter uma vida plena sexual. Porque você fez um acordo. Esses acordos não são quebrados quando você desencarna, viu? Então... a gente às vezes precisa tirar esses acordos e contratos do celibato para conseguir ter uma vida plena sem culpa. Tem gente que depois do sexo, né, depois de uma masturbação ou algo do tipo, se sente culpado. Olha só, pode vir daí. Não estou dizendo que vem daí, tá? Pode ser trauma, pode ser bloqueio, pode ser tabu, pode ser qualquer coisa. Mas pode ser também dessa
desse acordo que você fez de celibatário. Então você se sente sempre culpado com isso. Então, o ser humano, isso é uma coisa inconsciente, é uma crença. A gente não consegue ligar muito a espiritualidade de Deus com o sexo, com a sexualidade, com o corpo, com o prazer, porque a gente ainda tem a crença do celibato. Então a gente tem que começar a tirar essa crença. Não é necessário, eu tô falando pra gente, tá? Quem faz, ok. Quem está nesse contexto religioso, tudo bem, né? Ok. Estou dizendo você, que provavelmente não está nesse contexto, não precisa do celibato. Você pode encontrar Deus e a espiritualidade e ser super espiritual utilizando a sua energia sexual, o seu prazer. Deixa eu só ir lendo aqui. Oi, gente, tá fazendo isso bonita neste lugar. Portanto, sua deusa. Boa noite. A Tati, lindona. Boa noite. A Tati também, uma mulher que fala de Umbanda também, viu, gente? Sigam a Tati. Outra mina que fala de Umbanda. Vamos começar a dar mais voz aí pra mulherada, hein? E as mulheres as mulheres sabem falar de Umbanda, viu? Então, por favor. Ai, gente, calma aí. Olha a situação, quase o celular cai. A palavra intermediário, isso, usar como intermediário. A mãe Bárbara Joiá, também outra linda, que também fala de Umbanda. Vamos dar voz aí para as mulherada, que sabe falar muito bem, com propriedade da Umbanda, tá bom? A Pri Laroyer. Kelly, quais livros relacionados ao Tantra você recomenda? Eu sempre falo que para começar, é legal. Eu não sou totalmente a favor de algumas coisas que o Osho fala, mas para começar, o livro Tantra do Osho é o mais simples de entender. Tem alguns outros livros que eles são muito bons, é óbvio, né, para estudo, mas eles são um pouquinho mais difíceis de entender. Não dá para você pegar assim do nada e começar a ler, não vai fazer sentido nenhum. Então, quero começar a entender sobre o Tantra do Osho, tá? O resto, depois você vai vendo outras coisas. Mas não adianta começar de coisas muito complicadas. A Bá foi abusada sexualmente quando criança e depois de começar a terapia entendi o trauma que ficou. Exato. Gente, abuso causa traumas muito profundos, muito enraizados. Então, às vezes a gente precisa de vários processos para conseguir tratar aquele abuso. O corpo, quando ele é abusado, ele entende que o sexo é abuso, né? Ele entende que o toque é abuso, ele entende que a energia sexual é abuso. Então a pessoa tem dificuldades, às vezes não tão claras para ela, mas ela tem dificuldade na sexualidade. E dificuldade na sexualidade não é só dificuldade de não consigo transar, não consigo ter libido, ou etc. Até vaginismo dá muito em relação a isso. Mas a dificuldade sexual também pode vir do todo. Então, ser uma pessoa reprimida, ser uma pessoa muito tímida, que não consegue se expressar, né? Ter problema com expressão, ter problema para atrair pessoas para sua vida, bacanas, né? Ter problema com a própria vibração. Então, às vezes eu quero, a pessoa quer ter um relacionamento amoroso, o que é normal. Lembrando sempre que antes vem a nossa autoestima, né? Depois vem o relacionamento amoroso, mas todo mundo quer ter um companheiro e uma companheira. Às vezes a pessoa não consegue atrair aquilo. Algo tá vibrando ao contrário. Existe um muro aí. E muitas vezes vem de abuso. A gente, sem saber, eu tô aqui conscientemente falando, eu quero ter um relacionamento, e meu corpo está dizendo, não, pelo amor de Deus, eu não quero mais que ninguém me toque. Então é muito importante que a gente faça esse processo no corpo também, para que o corpo também comece a entender que o toque é sagrado, que o sexo é sagrado, que o se relacionar é sagrado. Né? Então, para você ser expansiva na vida, magnetizadora, assim como é uma pombagira, né? Você precisa estar mais para fora. E para você fazer isso, você precisa curar os traumas do seu corpo, senão você vai para dentro. Você não vai conseguir estar para fora. Então, se a gente for pegar ali, Yansan também é um orixá muito forte pra gente trabalhar a sexualidade.
Porque ela traz o fogo, né, do centro da Terra, que é também essa energia sexual. Então, a gente precisa começar a analisar o corpo. O que que meu corpo está trazendo? E aí eu posso fazer isso com a força dos orixás. Eu posso fazer isso com a força dos deuses e deusas do hinduísmo. Eu posso utilizar da espiritualidade para transformar coisas sexuais. Esse é o ponto, né? Deixa eu ver, ainda aqui a Ana lá. Gente, eu tô meio ruim pra ver aqui. Mande alguma coisa. Oi, tudo bem? Ele prazeres, Aleca, sua maravilhosa. Gratidão por tanto conhecimento e colaboração. Eu que agradeço sempre de estar aqui. Eu amo isso que eu faço. De coração, de prazer. Tenho prazer nesse negócio. Né? Então, é muito prazeroso pra mim estar com vocês o tempo todo. E não é falsidade não, pra vender algo e etc. Meu, eu sinto prazer mesmo no negócio, entendeu? Minha vida transformou nesse processo com o Tantra e com a Umbanda. E nós junção os dois. Então eu sempre vou falar com muita alegria, muito prazer de tudo isso. Tanto que o curso que eu disponibilizo é um valor social, gente. Por quê? Porque eu quero que vocês conheçam isso. Chega, né? Desse tabu de Tantra, dessa elitização de Tantra. Muita gente não consegue ter acesso ao Tantra porque é elitizado pra caramba, né? Então, pegar ali uma cultura que é de um lugar bem pobre, né, na realidade, e transformar em algo pra inglês ver, né? Então, ficou muito elitizado e a galera não tem acesso. Como não ter acesso a uma ferramenta dessa, gente? Eu não me conformo. Então, a gente precisa começar a pegar o nosso poder de volta. Eu vou falar isso sempre. E a gente vai pegar nosso poder quando a gente aprender a se trabalhar, né? Aprender a trabalhar o corpo. Aprender que está na matéria. E que eu posso utilizar essa matéria para transformação. A Umbanda utiliza muito a matéria, né? Nos seus elementos, no próprio corpo. A Umbanda utiliza muito a natureza. Então, quando a gente faz uma entrega, né? Quando a gente vai na cachoeira, quando a gente vai na praia, a gente sente o orixá ali, naquela natureza. O Tantra também. Quando eu tô ali com o meu corpo e com o todo e sentindo a teia da vida, porque o Tantra é a teia, eu sinto tudo. Porque eu sou tudo. E tudo sou eu. Essa é a questão do Tantra. É fazer parte do todo. A Pri, gratidão amada, encomendei um chamado Segredos Sexuais da Tigresa Branca. Prático, eu não conheço. E ressoou muito, eu vou comprar esse do Osho. Depois eu vou procurar. Depois eu vou procurar esse. Porque eu não conheço esse. Eu vou dar uma olhada. Li, Tati Fissori, conheci você através da Lei, que só honra o seu trabalho com a apometria. Maravilhosa. Olha, sem comentários. Eu fico muito feliz da gente conseguir se juntar e cada uma ir conhecendo o trabalho de cada uma. E os homens também estão honrando o nosso trabalho. Gratidão aos homens que honram o nosso trabalho. Gratidão às mulheres maravilhosas que estão aí agregando sempre no nosso trabalho. Espaço terapêutico. Aleca, fale um pouco do seu curso, por favor. O meu curso, Desperta Tantra, é um método de 21 dias. Então estava eu lá com os meus botões, e eu pensando muito sobre essa questão tântrica, né? E eu pensando, o Tantra não é acessível, né? E eu vendo várias correntes, né, de Tantra, e aí eu fui estudando, né, e vendo aí qual que era o valor de troca e tal. E aí era R$1.000 para fazer parte de um grupo, era 900 para fazer parte do outro, era não sei o quê. E aí eu falei assim, olha, espiritualidade, tá difícil, né? Porque não que eu sou contra a prosperidade, nossa, prosperidade para mim é abundância, gosto muito. Lakshmi e Oxum está na minha vida para provar. Mas eu falei, e a galera que não tem acesso a esse negócio aí, como é que nós faz? E aí eu sempre quis ter um método, né? Eu falava assim, preciso de um método, né, para eu trazer e ser mais realista, trazer para o nosso contexto, porque ele sai um pouco do nosso contexto, é umas coisas que não cabe no seu dia a dia, sabe? Umas coisas que não dá, porque uma coisa é a pessoa que nasce num ambiente tântrico, qualquer coisa que você passar para ela dentro do Tantra, para ela vai ser simples. Agora pega uma pessoa que no dia a dia ela tem que sair para trabalhar, ela
uma casa, cuidar dos filhos e bababá e não sei o quê. E aí eu falo pra ela fazer algumas coisas que não vai fazer parte do contexto dela de vida. Então eu queria que fosse alguma coisa que fizesse parte da vida da pessoa e que causasse uma transformação real. Não só pra inglês ver, sabe? E aí eu conversei com a espiritualidade e a espiritualidade falou assim, então beleza, vamos fazer o seguinte, 21 dias. Nesse processo de 21 dias, elas vão aprender desde o comecinho, desde o começo, conhecer o corpo, pra depois começar a entrar no Tantra mais clássico, e lá no final, entender o que é o Tantra, e adentrar no Tantra. Mas você vai fazer um processo onde você vai pegar do começo. Ai, começar do começo. O que é isso, né? Porque é normal começar do começo, não é? A maioria das coisas tântricas não começa do começo. A pessoa tem crença negativa do sexo, a pessoa tem uma autoimagem horrível sobre si mesma, não tem autoestima, não tem nenhuma comunhão com a sua sexualidade, nem com a espiritualidade, nem com nada. E aí eu vou lá e jogo pra ela um ritual tântrico de, sei lá, que ela tem que ir na floresta e fazer não sei o que, bababá. Tipo, não vai adiantar. Então, eu trouxe pro nosso contexto, pra nossa vida. Como que o Tantra pode fazer parte da vida daquela pessoa e transformar aquela pessoa. Esse foi a primeira coisa que me veio, assim. Então, vai ser uma coisa que tem que transformar. Uma coisa que ela vai aprender do começo real. Começar a se trabalhar, a sua autoimagem, sua autoestima. Não se faz nada sem autoestima. Enquanto eu não tenho autoestima e amor próprio, eu não entendo que eu sou merecedora da minha cura. Então eu fico patinando no processo. Então esse ponto tem que ser pego, nossa, extremamente. Quando for aprendendo tudo isso, vai aprendendo lá no final, já vai entrar num processo bem tântrico, mais clássico. 21 dias por quê? 21 dias é o tempo que o seu cérebro leva pra começar a mudar um padrão. Então não adianta você fazer um exercício, 2 exercícios, sabe? Você vai entender algumas coisas e pode ser lindo e maravilhoso e forte também. Mas transformação de padrão, o ideal é você fazer um processo de 21 dias. Pra você começar a mudar seu padrão diário. Né? Porque às vezes a gente vai pra uma vivência e a gente se acha lá linda, maravilhosa, gostosa e plena e sei lá, e etc. E aí, quando eu passar uma semana, um mês, eu já tô assim, tipo, putz, sou feia, não dá nada a dar certo, minha vida é ruim, e etc. Eu não estou dizendo que você não pode reclamar, hein? Sombras fazem parte. Inclusive, no meu curso, a gente fala muito sobre sombras, que elas são totalmente aceitas no Tantra. Sombras, que são nossos lados que a gente renega, né? Que a gente chama de negativo, são acolhidos no Tantra. Fazem parte, são sagrados, porque são você. Então eu não estou dizendo nesse sentido, de você nunca pode reclamar, pelo amor de Deus. Essa positividade tóxica da galera good vibes atual tá me matando. Então não é isso. Mas não adianta também eu não conseguir mudar um padrão diário. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Não vai adiantar. Então 21 dias é um prazo para você mudar um padrão do seu mental. Então, aí pegamos aí 21 dias para a pessoa conseguir mudar mesmo o padrão. 50 reais. Minha filha, por que você colocou 50 reais no curso de 21 dias? Cada aula tem de 25 minutos a 45. E a última aula tem 1h30. É um curso que, tipo, seria carérrimo se eu fosse pegar o padrão de valor. Porque é social. Ah, por quê? Porque não tem qualidade? Porque é só para as mulheres que não têm dinheiro, né? Não teriam como acessar. Não tem nada a ver com isso, gente. É porque é para todas. E a qualidade é 100%. Eu garanto, olha só. Fazendo merchandising. Mas eu garanto que é 100%. Então, é isso, gente. É pra vocês terem acesso a tudo isso. 20 segundos, eu não vou conseguir responder vocês. Eu não tô acreditando que já vai acabar. Eu volto para uma próxima, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, mas é isso. Tantra e Umbanda da Superliga, tá? É um processo fantástico. Acessem tudo isso, me procurem, tá bom?